Quarta-feira, 18 de abril de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você vai ver que o inquérito do STF que investiga ofensas à corte causa embate. Confira mais. Alan Garcia morre após dar tiro na cabeça ao ser preso. Acidente na Ilha da Madeira mata 29 alemãs. Estados Unidos poderá processar empresas com negócios em Cuba. Papa explica palavras de Jesus em oração ao Pai durante a paixão. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. Começando o boletim de notícias. E a investigação sobre ameaças e fake news contra ministros do Supremo Tribunal Federal provocou um embate entre os poderes em Brasília. Houve reações tanto no Ministério Público como no Senado Federal. Um grupo de senadores anunciou que vai pedir o impeachment dos ministros Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e Alexandre de Moraes, por crime de responsabilidade. Esse grupo entendeu que os ministros usaram o poder que têm para constranger quem não concorda com eles. Além disso, os senadores fizeram críticas ao ministro Dias Toffoli por ter aberto uma investigação por conta própria. Também fizeram críticas ao ministro Alexandre de Moraes por ter determinado medidas de busca e apreensão, por exemplo, sem a participação do Ministério Público. No Senado, um pedido como esse vai primeiro para a mesa diretora. É o presidente, senador Davi Alcolumbre, que define se ele é arquivado ou aceito. Se passar, é formada uma comissão. 21 senadores opinam sobre o caso e mandam o parecer para o plenário, que bate o martelo. Se pelo menos 54 senadores concordarem, o impeachment é aceito. Professor de Direito Constitucional, o Maurício avalia que houve exageros. Primeiramente, eu acho que há um exagero do Supremo Tribunal Federal considerar recepcionado um artigo do seu regimento interno que lhe permite instaurar de ofício um inquérito policial, para investigar questões relacionadas aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. O enquadramento em crime de impeachment também me parece um exagero. Quanto ao Ministério Público, também me pareceu exagerado ele dizer que vai, de antemão, arquivar um procedimento e provas que ele não viu e que estão sendo coletadas nesse momento. Por não concordar com a investigação, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento. Alegou que, da forma como está, o tribunal investigaria e julgaria suspeitas, o que não seria permitido por lei. A resposta do Supremo veio pouco depois. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido, dizendo que ele não encontra qualquer respaldo legal. O resultado, portanto, é que o inquérito segue tramitando. Já tem 34 dias e foi prorrogado por mais 90. É só depois disso que a Procuradoria-Geral da República vai ter acesso à investigação. E o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se suicidou-se hoje com um tiro na cabeça, depois de receber uma ordem de prisão. Ele era acusado por crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência no caso da Odebrecht. Muita gente demorou a acreditar. Ao ser avisado da prisão, o ex-presidente se trancou no quarto e deu um tiro na cabeça. Alan Garcia chegou a ser levado ao hospital, passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu. Ele vinha sendo investigado por supostos subornos na construção de um trem para a capital, Lima, projeto no qual a construtora brasileira Odebrecht estava envolvida. Ele negava as irregularidades. Ontem, Alan Garcia publicou no Twitter: como nenhum documento me menciona e nenhum indício nem evidência me inclui, resta a eles a especulação ou inventar intermediários. Ele tinha 69 anos, governou o Peru em 2 mandatos. Nos últimos anos, vinha enfrentando as acusações. No ano passado, Garcia pediu asilo político para o Uruguai, depois que foi proibido de deixar o país. O pedido foi rejeitado. As investigações sobre as doações de campanha e subornos pagos pela Odebrecht respingaram sobre os últimos 4 presidentes do Peru e paralisaram grandes projetos de infraestrutura. Alejandro Toledo fugiu para os Estados Unidos e enfrenta um pedido de extradição. Ollanta Humala ficou preso por 9 meses e agora responde às acusações em liberdade. Já o ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski, de 80 anos, preso na semana passada, foi levado nesta quarta-feira para a UTI de uma clínica em Lima, por conta de uma crise de pressão arterial.
Fazendo uma correção, o ex-presidente cometeu suicídio ontem e foi enterrado hoje, nesta quinta-feira. Em um acidente com um ônibus na Ilha da Madeira, matou 29 turistas e alemães, informaram nesta quarta-feira as autoridades portuguesas em seu último boletim sobre a tragédia. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que todas as vítimas do acidente com um ônibus na Ilha da Madeira eram alemãs. A tragédia ocorreu nesta quarta-feira. No total, morreram 29 turistas. O prefeito da comuna de Santa Cruz, Felipe Souza, havia informado a morte de 17 mulheres e 11 homens no acidente, mas um dos feridos, uma mulher, morreu posteriormente no hospital. O ônibus saiu da estrada e capotou várias vezes. Por razões ainda desconhecidas, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, que caiu sobre uma casa construída à margem da estrada. Equipes de legistas devem ser deslocadas para Funchal no intuito de auxiliar as autoridades da ilha na identificação das vítimas. Situada a cerca de 500 quilômetros da costa do Marrocos, a Ilha da Madeira atrai a cada ano milhares de turistas estrangeiros, principalmente britânicos e alemães. E os Estados Unidos poderão processar empresas com negócios em Cuba. O governo americano ativará a partir de 2 de maio uma norma que permite processar na justiça americana empresas estrangeiras presentes na ilha comunista que administrem bens confiscados após a Revolução. O secretário de Estado americano Mike Pompeo anunciou nesta quarta-feira que o governo dos Estados Unidos vai ativar uma norma que permite processar na justiça americana empresas estrangeiras presentes em Cuba que administrem bens confiscados após a Revolução. A norma passa a valer a partir de 2 de maio. Estou anunciando que o governo Trump não vai mais suspender o título 3 a partir de 2 de maio. Eu já informei ao Congresso minha decisão. O governo cubano rejeitou energicamente as novas medidas. A seção da norma, que data de 1996, permite iniciar ações na justiça americana contra as empresas que registrarem lucros graças a ativos que tenham sido nacionalizados depois da Revolução de 1959. Na prática, a medida pode levar muitos investidores a desistir de Cuba. E no próximo bloco você vai conferir que Papa agradece bombeiros por salvar Notre Dame. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Imaculada Notícias. E o líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou o lançamento de um novo tipo de arma tática guiada. A informação foi divulgada pela agência de notícias Nyorep, citando a imprensa estatal da Coreia do Norte. O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou um teste com um novo tipo de arma tática guiada, segundo a agência sul-coreana de notícias Yonhap, que citou a imprensa estatal da Coreia do Norte. De acordo com a agência, a vantagem da nova arma seria seu modo peculiar de direcionamento em voo e a capacidade de sua poderosa ogiva. O anúncio ocorre apenas um dia após o Centro Americano de Estudos Estratégicos Internacionais denunciar atividades em um centro nuclear norte-coreano. A entidade suspeita que a Coreia do Norte esteja reprocessando material radioativo para objetivos bélicos, após o fracasso da cúpula entre Kim e o presidente americano Donald Trump em fevereiro. O segundo encontro entre os líderes foi concluído de forma abrupta, sem qualquer acordo sobre o programa nuclear norte-coreano. Desde então, o governo em Pyongyang admite analisar opções para suas relações diplomáticas com os Estados Unidos. E o Papa Francisco expressou ontem, quarta-feira, seu agradecimento aos bombeiros que arriscaram suas vidas para salvar a Catedral de Notre Dame, em Paris, em nome de toda a Igreja Católica. O Papa Francisco realizou nesta quarta-feira a audiência semanal para milhares de fiéis na Praça de São Pedro. O pontífice aproveitou a ocasião para comentar o incêndio que destruiu parte da Catedral de Notre Dame, um símbolo da cidade de Paris. Colgo questa occasione
Uso esta oportunidade para expressar à comunidade diocesana de Paris, a todos os parisienses e a todo o povo da França a minha grande afeição e proximidade após o incêndio na Catedral de Notre-Dame. E la mia vicinanza dopo l'incendio della Cattedrale de Notre-Dame. O Papa ainda agradeceu aos bombeiros que trabalharam no combate às chamas. Cari fratelli e sorelle, sono rimasto addolorato. Queridos irmãos e irmãs, sinto uma grande dor e me sinto perto de todos vocês. A gratidão de toda a Igreja vai para aqueles que fizeram tudo o que podiam, até mesmo arriscando suas vidas para salvar a Basílica. Va la gratitudine di tutta la Chiesa. Na terça-feira, Francisco conversou por telefone com o presidente francês Emmanuel Macron sobre o incêndio. Em um telegrama enviado ao arcebispo de Paris, Monsenhor Michel Alpetit, desejou a mobilização de todos para reconstruir esta joia arquitetônica de uma memória coletiva. Ele destacou que a catedral pertence ao patrimônio arquitetônico e espiritual de Paris, da França e da humanidade. O cardeal Gianfranco Ravasi, ministro da Cultura da Santa Sé, propôs a contribuição técnica e científica dos especialistas do Museu do Vaticano para ajudar na reconstrução. E na catequese de ontem, dia 17, o Papa Francisco falou da oração de Jesus durante o percurso do seu maior sofrimento, mistério que revela o amor. O Santo Padre também saudou os fiéis franceses, recordando da tragédia de Notre-Dame em Paris. Na saudação aos franceses, na Praça de São Pedro, o Papa manifestou mais uma vez sua proximidade à comunidade diocesana de Paris e a todo o povo francês. Francisco disse ter se entristecido com o incêndio. A todos que se gastaram, até mesmo arriscando-se para salvar a Basílica, a gratidão de toda a Igreja. Que a Virgem Maria os abençoe e sustente o trabalho de reconstrução, que possa ser uma obra de todos, para a glória de Deus. Possa essere un'opera corale a lode e glória de Deus. Na reflexão, o Papa Francisco introduziu os fiéis no mistério que celebraremos a partir de amanhã. Falou da oração de Cristo na Santa Ceia, no Getsemane e depois na cruz. A primeira invocação foi feita depois da última ceia, quando disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. O Papa afirmou que parece paradoxal ver esse pedido de Jesus, já que ele está prestes a ser crucificado. Mas explicou que a glória é a revelação de Deus e seu plano de salvação. Em Jesus crucificado, Deus revela profundamente a sua glória, que é o seu amor. Que a glória de Deus é tudo amore. Francisco pediu que com essa oração ensinada por Jesus, possamos nos aproximar de sua cruz e acolher que Deus é amor. Não um patrão, mas um pai, não um juiz severo, mas um salvador misericordioso. Que Salvatore misericordioso. Outra oração citada pelo Papa foi a do Getsemane. Jesus, no abandono que vive, não se esquece do Pai e apresenta a ele seus medos, angústias. Nos nossos Getsêmanes, com frequência escolhemos permanecer sós ao invés de dizer Pai e nos entregarmos a ele como fez Jesus. O problema maior, disse o Papa, não é a dor, mas como ela é enfrentada. A solidão não oferece saída, a oração sim, porque relação. É sollievo. E a última oração recordada pelo Papa foi a feita por Jesus na cruz. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Francisco explicou que Jesus reza por quem o fazia mal e faz esse pedido num momento de profunda dor física, quando colocavam os pregos nele. Ali, disse Francisco, no ápice da dor se manifesta o amor maior, chega o perdão, isto é, o dom à enésima potência que quebra o círculo do mal. Il dono all'ennesima potenza che spezza il circolo del male. No final da catequese, o Papa Francisco se encontrou com a jovem sueca, que tem se tornado uma referência na luta contra as mudanças climáticas. Greta pediu o encontro com Francisco e, segundo informações do diretor da sala de imprensa da Santa Sé, agradeceu ao Papa pelo seu grande compromisso em defesa da criação e por seu documento sobre o meio ambiente Laudato Si.
O Papa também agradeceu a jovem de 16 anos por todo o seu esforço para conscientizar sobre a proteção ambiental. Greta mostrou ao Papa uma placa com o convite: junte-se à greve climática. Ela ficou famosa ao viajar por várias cidades para incentivar os estudantes a irem para as ruas pedir aos governos ações concretas de proteção ao meio ambiente. O Papa também recebeu o capacete e uma escultura de Ayrton Senna, na recordação dos 25 anos de sua morte. E a Arquidiocese de Campo Grande realizou na manhã desta quinta-feira, no município de Sidrolândia, a tradicional missa dos Santos Óleos. Nossa equipe esteve presente e você confere a cobertura completa agora. Todos os anos, a igreja do mundo inteiro celebra a missa do Crisma, onde são abençoados os óleos utilizados nas celebrações. Neste ano, a missa foi realizada na paróquia Nossa Senhora da Badia, em Sidrolândia. Essa é uma missa para nós, sobretudo para nós padres e bispos, muito significativa, porque a Quinta-feira Santa é o dia em que nós comemoramos a instituição do sacramento da Eucaristia, quando Jesus, na última ceia, e isso a gente vê sobretudo na missa da noite, com o lava-pés, Jesus então toma o pão e o vinho, mudam o significado deles, dizendo, isto é meu corpo, né? Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Ele estava instituindo então o sacrifício, o santo sacrifício do altar, o sacramento da Eucaristia. E esta celebração é também chamada de Missa da Unidade, pois todos os sacerdotes renovam suas promessas sacerdotais perante ao bispo, pronunciadas no dia da ordenação. Quando ele diz, fazei isso para celebrar a minha memória. Aquilo que Jesus fez, os sacerdotes ministeriais no mundo inteiro são chamados a fazer igualmente. E naquele momento eles agem na pessoa de Cristo e na pessoa da igreja. E isso significa que esse dia de hoje tem para nós a característica de nos convidar a renovarmos os próprios compromissos assumidos no dia da nossa ordenação. São 3 óleos que são abençoados, o dos catecúmenos, da unção dos enfermos e do crisma, cada um com a sua importância e seu momento especial para ser utilizado. Já usa basicamente 3 tipos de óleos. O óleo dos catecúmenos, que é usado durante o sacramento do batismo, mas antes da imersão nas águas, né? Ou seja, antes ou do derramamento das águas. Por isso que se chama óleo dos catecúmenos. O óleo dos enfermos, que a gente usa na unção dos doentes. E tem o óleo do crisma, que tem uma composição especial, porque os outros são simplesmente óleos de oliveira, né? Agora o óleo do crisma, além do óleo, nós temos também perfume, que é misturado ali, e todos os padres juntos estendem a mão para abençoá-lo. Após a bênção, os óleos são divididos entre as paróquias e entidades religiosas da arquidiocese. E esse trabalho é realizado com muito carinho pelas ministras da Eucaristia. Nós nos organizamos em equipes, né? Equipes na igreja e equipes para preencher todos os frasquinhos. E aqui nós distribuímos uma equipe para o óleo do crisma, uma equipe para o óleo do batismo e uma equipe para o óleo do enfermos. Nós agora estamos organizando, nós preenchendo todos os frasquinhos e vamos colocar nas caixinhas, né? Por cada forania vai estar levando, cada paróquia vai estar levando depois de toda a missa, né? Quando termina, aí eles vão estar passando aqui nesse lugar para a gente estar entregando para eles. A vontade é de chorar muito, mas de alegria, de felicidade. Eu acredito que vai ser um divisor de água na nossa comunidade, né? E assim, nós acreditamos que seria assim um momento de vocacionados talvez se interessar, se agora desabrochar com todo esse evento para nós. É muito emocionante e gratificante mesmo. E essa foi as notícias do dia de hoje. Eu retorno na segunda-feira, aqui pela TV Imaculada Conceição 5h30. Aguardo você, uma feliz Páscoa e salve Maria Imaculada.